levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com você e estamos estudando os dons do Espírito. E eu acredito que todo crente cheio do Espírito Santo na terra tem dons do Espírito adormecidos dentro do coração e da vida dele. Na maioria das vezes não estão sendo usados, a maioria das vezes eles não são reconhecidos, porque não temos muito ensinamento sobre o tópico e não se prega muito sobre o tópico. Mas quando digo o que acabei de dizer, que toda pessoa cheia do Espírito tem um dom ou dons do Espírito no plural em sua vida e coração, que o Senhor quer exaltar, e eu espero que, enquanto você me escuta dizer isso, você reconheça o fato de que isso é realidade. E você vai sentir em seu próprio espírito e vai pedir o Senhor para te ajudar a conduzi-lo como deve ser e não para atrapalhar a obra de Deus, mas para ajudar a obra de Deus. E nós estamos falando do dom de cura e você começou a falar algo no programa passado que tivemos que ir para o intervalo porque o tempo acabou e eu queria que você terminasse. Sim, senhor, estamos falando de experimentar a cura e não é necessariamente. Talvez eu vou deixar você discernir e pensar enquanto eu explico, mas um ano antes de eu ser salvo, estava trabalhando na construção. Tinha muitos trabalhos estranhos na época e um deles era derramar cimento. Nós estávamos colocando a fundação ali para a área que ia ser cimentada. Acho que estávamos para fazer uma rampa de garagem. Fui até a caminhonete na qual trabalhávamos e aí eu meio que fui de lado para pegar a minha caixa de ferramentas e quando eu levantei, minhas costas estavam na posição errada e aí fiquei de mau jeito. Eu tinha 25 anos, nunca tinha machucado as costas e com 5 minutos eu mal conseguia andar, comecei a ficar paralisado. Eu não era salvo na época, então nas próximas 3 semanas fiquei muito tempo tomando cachaça e deitado na minha cama e tomando remédio, mas vocês estão me olhando estranho agora, mas essa foi a resposta, porque a dor nas costas era tão terrível que eu não tinha como trabalhar, principalmente na construção, com cimento e tal. Então demorou umas 3 semanas para melhorar. Um ano e meio depois, e no último programa você perguntou quando isso aconteceu, isso foi 9 ou 10 meses depois que eu fui salvo, 3 meses depois que tinha sido batizado com o Espírito Santo, ainda estava trabalhando na mesma área para ganhar dinheiro e eu era treinado na área de piscinas. Eu fazia muito trabalho com piscinas ou limpando, eu construía piscina também, com turmas, é claro. E em uma certa manhã eu estava trabalhando em uma piscina perto de nossa igreja por umas horas e estava pegando um galão de 5 litros de água e aí levantando ele, de repente, me levantei de mau jeito de novo, com aquele galão de 5 litros, e eu senti minhas costas doendo. Já tinha passado por aquilo e reconheci. Acabei o trabalho ali, e naquela manhã eu tinha mais 2 coisas para fazer. Eu tinha um estudo bíblico para ensinar para mulheres, e nessa época eu já estava salvo e cheio do Espírito Santo. Antes, não. Mas eu tinha 2 coisas para acabar no dia e um era um estudo bíblico, fui para lá e era apenas 10 minutos dali, mas na hora que saí dali, as minhas costas estavam doendo demais. Uma mulher orou por mim, voltei para casa para almoçar e na parte da tarde eu prometi que ia terminar um trabalho de pintura e... Não, espera aí, você disse que as mulheres oraram por você? Certo. E tinha pouco tempo que você era salvo? Certo. E você já tinha visto elas orando para outras pessoas?
Claro, na realidade, eu era o preletor do estudo bíblico que elas tinham na igreja que eu ia ali na época. Estava salvo, já faziam 9 ou 10 meses na época, e aceitei o chamado de ministrar em tempo integral. 6 meses depois, fui cheio do Espírito Santo. Me pediram para pregar naquela manhã e ficava a 20 minutos do trabalho onde eu estava na época e eu concordei em ir. Fui até lá, ensinei por meia hora, 40 minutos, sei lá. Oraram por mim, puseram as mãos sobre mim. Voltei para minha casa, onde alguns irmãos moravam comigo na época, que eram cristãos também, e minhas costas estavam piorando, estava doendo demais. E eu senti ela ficando tensa. Pedi para eles orarem para mim depois do almoço, mas eu tinha um trabalho para ir lá em Franklin e ficava a 45 minutos da onde eu estava, em Franklin, no Tennessee. E o que eu tive que fazer é trocar algumas madeiras na garagem de um homem, um trabalho de carpintaria antes de pintar, fazendo dinheiro da maneira que dava, né? E eu lembro de dirigir até um certo trabalho e todo quebra-mola na estrada eu me sentia miserável. E eu estava todo machucado e tentando crer em Deus pela cura. E eu lembro que todo quebra-mola que eu passava, eu dava glória a Deus. Glória a Deus. As mulheres já tinham orado por mim e meus amigos no almoço oraram por mim também. E eu cheguei lá e o trabalho, mais uma vez, era trabalhar em cima da garagem de alguém. E eu tinha que usar a escada. Minhas costas estavam arrebentadas, mas eu prometi que ia terminar o trabalho aquele dia. Então, abri a escada, peguei as coisas de madeira para terminar o trabalho, fui começar, dei uns 3 passos subindo a escada. Quando eu estava subindo nela, eu senti como óleo quente da minha cabeça até os meus pés. Eu senti e eu pensei, como é que é? Como é que é? E eu desci das escadas e imediatamente eu vi que a dor tinha sumido. Já não havia mais dor. Ela nunca voltou, nunca mais. E como resultado daquilo, na hora, subindo a escada, Deus me curou. Eu conheço a diferença, porque eu já tinha me machucado daquela maneira. Por isso eu contei no princípio. Eu sei como pode machucar, mas Deus honrou minha oração e minha expressão de fé e curou meu corpo bem ali na hora. Eu já contei isso várias vezes e não vou contar de novo, mas eu fui curado quase da mesma maneira. Eu não tinha uma escada envolvida na situação, mas você falou sobre esse sentimento que foi do topo da sua cabeça até a parte de trás das suas costas. E estudando durante os anos, creio que vocês estudaram a mesma coisa. Eu já li mais sobre esse sinal como um óleo quente fluindo nas costas. O meu foi como algo maior que uma bola de beisebol, que trouxe um calor para minhas costas e eu sabia que estava curado. Eu sabia, não tinha a menor dúvida. Não era que eu tinha um problema nas costas, porque os médicos também, eles não sabiam. Mas eu me lembro de estar no escritório do homem que tinha sido o advogado para o presidente de El Salvador. E aí tiveram um terremoto terrível em São Salvador, que fica na capital de El Salvador. Muita gente morreu lá e por aí vai. E esse advogado, ele tinha uma prateleira de livros ao lado de sua parede. E na época do terremoto, aquilo acabou caindo sobre ele, aqueles livros com as prateleiras e tudo. E torceu tanto as costas dele, acabaram fazendo uma operação nele, mas a dor não ia embora jamais. Ele sofria demais e ele amava a Deus. Ele era salvo, cheio do Espírito, mas nada parecia ajudá-lo, nada mesmo. E ele me disse isso em pessoa, não foi alguém que me contou, não. Quando fomos até São Salvador para uma cruzada, e o estádio não era tão grande, eu acho que cabia umas 50 ou 60, 70 mil pessoas ali, algo assim. E aí estava lotado e milhares de pessoas não puderam entrar.
E aí ele me falou que ele saiu, pegou um táxi e estava doendo demais, só que ele queria ir para o culto. E ele falou para o motorista: me leve para o Coliseu ou para o estádio, sei lá. E ele falou: você está indo nessa cruzada? E ele falou: estou indo sim. Aí ele falou: você não vai conseguir entrar, você está perdendo seu tempo. Centenas de pessoas estão do lado de fora, você não vai conseguir entrar. Aí ele falou: fiquei ali parado alguns instantes, irmão Swagger, e disse: ah, me leve assim mesmo, me leve assim mesmo. Aí ele disse que quando chegou no estádio, ele viu que a situação estava exatamente como o motorista de táxi falou, com centenas e centenas de pessoas de pé do lado de fora, esperando que abrissem o portão outra vez. Aí ele falou assim: minhas costas estavam doendo tanto que eu mal consegui aguentar. E eu pensei: Senhor, como é que eu vou entrar nesse culto aqui? Aí ele falou: eu não tinha a menor ideia que o Senhor ia me curar. Nunca passou pela minha cabeça, mas eu queria estar no culto. Aí ele falou que começou a andar em volta daquele lugar no estádio, e aí ele falou que viu uma porta que estava meio aberta, e ele abriu e entrou no estádio. Ele passou pela porta, ele falou que não tinha como sentar, mas fez com que a dor ficasse ainda pior. Aí ele falou: irmão Swagger, eles passaram o culto para você e você começou a cantar uma canção que é a mesma em todo idioma. Aleluia, 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 aleluia. Ele falou que levantou as mãos e começou a cantar. Aí ele disse que de repente sentiu, foi como um óleo quente do topo da cabeça dele, descendo no corpo dele, tocando as costas dele. E ele falou que foi curado por completo. Ninguém pôs as mãos sobre ele, ninguém ungiu a ele, ninguém perto dele, ele nem pediu ao Senhor se ele podia curá-lo. Somente a presença de Deus, enquanto o Espírito de Deus se moveu naquele dia. E ele falou: eu fui curado instantaneamente pelo poder de Deus. E olha, não existe uma maneira específica que o Senhor usa para curar, ele cura como quer. Voltamos já.